E aí, moçada, tudo bem? Gente, nós vamos ver hoje, ou na verdade nós vamos iniciar hoje a industrialização brasileira, tá? Você já deve ter assistido outro vídeo que eu passei, que eu fiz para vocês, que fala sobre os fatores vocacionais, né, os diversos tipos de indústria, as revoluções industriais, desde a primeira até a quarta revolução, né? E é bastante importante você ter assistido esse vídeo porque ele dá uma introdução à industrialização brasileira, tá? A partir de agora, nós vamos estar falando especificamente da industrialização brasileira. Nesse vídeo, nós vamos estar trabalhando dois períodos, na verdade, 3 momentos da industrialização brasileira, tá? Toda a parte inicial, como que ocorreu ou não ocorreu esse processo no Brasil, tá? Aí nós vamos estar falando num dos períodos mais importantes, que seria o período Vargas, que geralmente isso cai bastante nas provas, e o terceiro período nós vamos estar falando do governo de Juscelino Kubitschek, tá? Em um outro momento estaremos falando de outros momentos, né, de outros períodos da industrialização brasileira, tá? Então, primeiro, né, vamos só relembrar alguns aspectos para a gente dar sequência aqui, para não toda hora ficar parando, né, e relembrando. Vocês sabem que indústria é o chamado setor secundário da economia, né? É a segunda etapa onde eu vou transformar os diversos produtos, ok? Também nós vimos que a indústria não é tudo igual. Nós temos, na verdade, três grupos de indústrias. Nós temos a chamada indústria de base. Importante relembrar isso aqui que eu vou falar muito hoje, tá? Indústria de base, que é aquela que pega a matéria bruta e transforma em matéria-prima, tá? Nós temos a chamada indústria de bens de capital ou bens de equipamento, tá? Ou também é chamada de indústria intermediária, que é aquela que produz os equipamentos, motores, né? Tudo aquilo que outros setores industriais vão utilizar. E o terceiro grupo é a chamada de bens de consumo, que pode ser classificado como durável e bens de consumo não durável, ok? Isso aqui é bastante importante. Aí nós vimos que as indústrias também, ela tem os chamados fatores locacionais, ou seja, são aqueles diversos fatores que podem atrair mais um tipo de indústria ou diversas indústrias, desde matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra ou qualificada ou barata, dependendo da necessidade, você ter transporte, energia, certo? A gente tem muitas vezes incentivos ou outros benefícios que o Estado ou o município ofereça, isso são chamados fatores locacionais. Por que eu estou lembrando isso? Porque nós vamos estar falando muito desses aspectos aqui, ó, em relação à industrialização brasileira, tá? Então, como tem muita coisa aqui escrita e eu sei que você gosta de copiar, eu vou dar assim, ó, 2 segundinhos ou para você printar a tela ou para você dar um pause aí, você copiar e dar sequência, porque eu sei que vocês gostam de copiar e tá acompanhando no seu caderno, tá? Então eu vou sair um minutinho, printa aí ou dá o pause para você copiar e eu já volto. Vamos lá, pessoal. Copiando, industrialização brasileira. Bom, voltei. Então vamos lá agora, dar sequência? Bom, primeiro que quando você fala em industrialização brasileira, você provavelmente já deve ter ouvido, né, alguém falar ou alguém criticar sobre o estágio de industrialização que o Brasil está. E é lógico que muitas vezes você escuta dizer assim, porque o Brasil, né, não tem toda essa industrialização, porque o Brasil depende de tecnologia, porque o Brasil é assim ou assado. Mas aquilo que eu sempre falo a vocês, na verdade, para você fazer essas análises, essas críticas, a gente tem que saber o contexto da industrialização brasileira. Então nós vamos ver que a industrialização brasileira, ela foi uma industrialização tardia, isso é importante. Inclusive, Brasil e outros países se assemelharam muito dessa industrialização, né? Que são hoje os chamados países emergentes, né? Que seria Brasil, Argentina, México, né? África do Sul, né? Mas se eu pegar aqui América Latina, Brasil, Argentina e México, que são países que tiveram vamos dizer assim, um certo desenvolvimento industrial, basicamente a partir da década de 40 para 50 para cá, de 1940 e 1950. Então, se você lembrar lá das revoluções industriais que nós já falamos,
da primeira revolução que aconteceu em meados do século XVIII, quando você fala que a industrialização brasileira vai acelerar entre a década de 40 e 50 para cá, quer dizer que nós começamos um processo de industrialização praticamente 200 anos depois que Inglaterra, os países europeus, até mesmo Estados Unidos, iniciaram. Então é lógico que você não vai ter um nível de industrialização brasileiro igual, né, do mesmo patamar de um país europeu. Né? Ele só tem 200 anos de industrialização à nossa frente. E vocês também não podem esquecer que a industrialização ela está totalmente ligada ao processo de urbanização, que nós já vimos. Então a urbanização brasileira também ela foi tardia. Né? Por que ela foi tardia? Porque a nossa industrialização também foi tardia. Hoje o Brasil sim é um país emergente, o Brasil sim é um país subdesenvolvido, porém industrializado, mas nós temos algumas deficiências industriais, nós temos lacunas nesse processo. Alguns setores industriais ainda têm uma certa escassez de tipo de indústria, né? E aí você tem que entender o porquê disso. Aí, para você entender esses fatores, né, e apenas não ficar decorando, a gente tem que fazer uma análise desse processo de industrialização. Por isso que quando você fala em industrialização brasileira, você não vai falar da indústria hoje, você volta lá atrás para trazer para hoje, até mesmo para você conseguir entender esse contexto, ok? Então, primeira coisa, vocês sabem que o Brasil foi colônia de Portugal de 1500 a 1822. Então, durante 300 anos, na época que o Brasil ainda era colônia, no período colonial, nós tínhamos o chamado Pacto Colonial. Olha, o que era o Pacto Colonial? Você com certeza já viu isso em história. O Pacto Colonial era aquele acordo assinado entre metrópole e colônia, onde a colônia ela só ofereceria a matéria-prima, ela mandaria a matéria-prima, e nós tínhamos que comprar todos os produtos que vinham da Europa, né? No caso da metrópole, Portugal, no caso. O que isso significa, galera? Significa que durante 300 anos foi proibido no Brasil você ter qualquer tipo de processo de industrialização, né? Até mesmo porque a gente tinha que comprar tudo da metrópole, no caso Portugal, até 1822. Então, se você falar, por que o Brasil não começou um processo, né, de transformação lenta, gradativa, como aconteceu no resto do mundo, desde metade do século XVIII? Ora, não aconteceu porque não era permitido. Então, o Pacto Colonial, ele travou praticamente todo esse período de possível desenvolvimento industrial no Brasil. Bom, só que aí o que acontece? Em 1822 o Brasil se torna independente, não esquecer que em 1808 a família real vem para o Brasil, né? E aí tem a abertura dos portos, a gente começa a ter uma dependência de produtos industrializados agora da Inglaterra, porque a família real veio para cá, né? Fugindo de Napoleão. E aí o que acontece? A gente sai da dependência portuguesa e passa a ter uma dependência inglesa, ok? Quando a família real ela veio para o Brasil, né, a partir de 1808, tentaram, de certa forma, iniciar um processo de industrialização. Só que nós tínhamos vários fatores que dificultavam isso. Dentro dos principais fatores, nós tínhamos a questão da mão de obra. Vocês não podem esquecer que em 1808, né, início do século XIX, a gente tinha mão de obra escrava. E a mão de obra escrava, além dela não ter experiência na indústria, não saber trabalhar na indústria, ela também não tem salário para ser mercado consumidor. Então eu não tinha uma população para trabalhar nesse setor e muito menos um grande mercado consumidor, que são dois fatores importantíssimos para qualquer desenvolvimento industrial. E aquelas pessoas que tinham esse poder aquisitivo compravam os produtos industrializados que vinham da Europa. Também não esquecer que nesse período, né, a maior parte da população brasileira ainda era rural. Então, basicamente, se você pensar, durante a colonização, que o Brasil foi colônia, nós não tivemos o processo de industrialização, e quando o Brasil se torna independente, né, a partir de 1822, também não vai ter esse grande investimento industrial por diversas razões, mas a questão da mão de obra escrava foi um fator primordial, como mão de obra e como mercado consumidor, ok? Quando isso começa a mudar, pessoal, isso começa a mudar no finalzinho do século XIX. Então, no final do século XIX até praticamente os anos 20, os anos 30, nós tivemos uma industrialização bastante isolada
E a indústria brasileira, ela basicamente, elas passava do artesanal para a manufatura. Ora, o que é isso? Você deve estar lembrado da aula de Revolução Industrial, que a indústria não faz assim, ó, não surge de uma hora para outra. Primeiro você sai do artesanal, que é tudo quase manual, né, praticamente manual, com o uso da mão de obra. Esse artesanal vira manufatura, né, ou seja, você vai ter alguns equipamentos, mas você tem maior uso de mão de obra, até que você vira no maquinofatura na indústria, que você vai ter mais máquina e menos mão de obra. Esse é o processo de Revolução Industrial. Né? No caso, nesse período, no final do século XIX e início do século passado, século XX, a gente tinha uma indústria muito precária, muito isolada, de produtos mais básicos, mais elementares, porque tudo vinha da Europa. Olha, e quem financiava essa compra? De onde que vinha todo esse capital para você comprar tudo importado? Aí vinha o quê? Da exportação do principal produto agrícola brasileiro, que na época era o café. Então vocês sabem que o ciclo do café é um dos ciclos mais ricos do Brasil, tá? Durante o século XIX e o início do XX, né, até 29, o Brasil tinha uma economia basicamente agroexportadora. O que é uma economia agroexportadora? Nós dependíamos, na verdade era agromonoexportadora, né? Nós dependíamos da exportação de um produto agrícola, que era o café. Então nós tínhamos uma dependência total da produção e da exportação do café. E era esse processo de venda da exportação do café que financiava de maneira geral a importação desses produtos. E aí, durante um longo período, o Brasil viveu nesse contexto agroexportador. Outra coisa importante que você não pode esquecer, preste atenção, você falar em industrialização brasileira, você tem que lembrar do ciclo do café. Você tem que lembrar do ciclo do café, porque hoje é muito prático eu chegar para você e falar assim, gente, qual é a região mais industrializada ou qual é o lugar mais industrializado no Brasil? Tranquilamente você vai falar, lógico, São Paulo. Tá, mas por que São Paulo? Ninguém escolheu São Paulo para ser o centro industrial. Alguma coisa, historicamente falando, favoreceu a formação das indústrias na região de São Paulo. E isso vai estar ligado diretamente ao café, porque você deve saber que o café era cultivado principalmente no oeste paulista. São Paulo era o grande produtor e a cidade de São Paulo fazia, né, aquele intermédio entre a área produtora até o Porto de Santos, certo? Então nessa época a capital do Brasil já era Rio de Janeiro, mas assim a cidade de São Paulo era o coração, vamos dizer assim, econômico desse período do ciclo do café, ok? Bom, aí o que vai acontecer, pessoal? Isso aí vem a parte importante. Em 1929 nós temos a crise mundial de 1929, que vai ser a quebra da Bolsa de Nova York. Tá? A gente não vai entrar em detalhe do contexto da crise, né, que vocês vão ver isso aí em história. Mas a crise de 29, ela atingiu diretamente a economia brasileira. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, nós tínhamos a economia voltada para a exportação. E agora, com a crise mundial de 29, muitos compradores, o mundo quebrou, né? E aí o nosso mercado que comprava, que era assegurado eu ter o comprador, a gente não tinha mais. E aí vai ser aquele período que vai marcar as crises na cafeicultura, aqueles momentos que vão queimar sacas e sacas de café, certo? E a crise de 29, né, na verdade pós-crise de 29, vai marcar a decadência da cafeicultura no Brasil. Ou seja, o ciclo do café passa a não ser mais tão importante, porque também nós não tínhamos quem comprar essa produção. Então, a partir do momento que o café entra em crise, começa a ter a necessidade, primeiro, de você investir em outra coisa. E segundo, começa a surgir um problema. Ora, quem é que bancava praticamente a importação desses produtos? Era a produção e a venda do café. Se agora o café está em crise, gente, eu começo a ter um problema muito sério de eu ter uma dificuldade de importar esses produtos industrializados, certo? Até mesmo porque
como consequência de outros problemas na Europa, tinha uma certa escassez de produto, mas no caso o Brasil começa a ter uma dificuldade de importar. E aí o que vai acontecer? Ora, se agora eu não posso mais importar esses produtos que antes, industrializados, que antes eu comprava, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que começar a produzir aqui dentro aquilo que antes eu importava. E vai ser nesse momento que vai surgir no Brasil o período, um dos mais importantes e mais cobrados, que é o período chamado substituição das importações. Ou seja, eu vou começar a instalar as indústrias, eu vou investir nas indústrias aqui dentro do Brasil para produzir aqueles produtos que antes eram importados, certo? Então esse período, né, que vai marcar o início do século passado, tá? Nós chamamos de o período de substituição das importações. E aí vem um detalhe. Bom, pensem, se eu vou substituir as importações, eu preciso produzir aqui, né? E aí vem, que tipo de produto? Qual vai ser a minha primeira necessidade? Que produto que agora eu vou precisar de emergência? Ora, que tipo de indústria que vai ser priorizada? Uma indústria de base, uma indústria de bens de capital ou uma indústria de bens de consumo? Pensa, o que vai ser priorizado nesse momento? Ora, a prioridade nesse momento vai ser a chamada indústria de bens de consumo. E eu vou falar para vocês, esse bens de consumo vai ser uma indústria de bens de consumo durável ou não durável? Durável ou não durável? Vai ser o bens de consumo não durável. Ou seja, que tipo de indústria que vai ser privilegiado nesse momento no Brasil? Ora, vai ser privilegiado a indústria alimentícia e a indústria têxtil. Você falou do início da industrialização no Brasil, no início do século passado, você lembra da indústria têxtil e a indústria alimentícia, tá? Até mesmo porque são indústrias que não exigem grande tecnologia, porque o Brasil não tinha essa produção tecnológica, ok? E aí, nós vamos começar a investir na indústria de bens de consumo não durável para substituir os produtos até então importados, ok? E aí vem um outro detalhe, tá? Quem vai investir? Quem vai investir nessa indústria? Ora, quem vai investir nessa indústria vai ser basicamente os barões do café. Aí o capital lá do ciclo do café, aquele capital acumulado pelos fazendeiros, pelas pessoas que realmente eram as pessoas mais ricas do Brasil, vão investir na indústria. E aí é uma lógica. Se eles vão investir na indústria, ora, qual vai ser o lugar que vai apresentar as melhores condições para eu instalar essas indústrias? Que já tinha iniciado esse processo. Ora, vai ser, as indústrias elas vão ficar concentradas em São Paulo. Quando eu estou falando em São Paulo, eu não estou falando do estado de São Paulo, eu estou falando da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo, ok? E aí eu te pergunto, quais são os fatores? O que São Paulo tinha, certo? Que fez com que a indústria se concentrasse ali. Por que a indústria não foi para um outro lugar? Por que ela não se concentrou no Rio de Janeiro, que era a capital federal? Por que ficou ali? Ora, ficou ali, os fatores vão estar ligados diretamente ao cultivo do café. Por isso que quando eu falo em industrialização, não tem como você falar em industrialização se você não lembrar do ciclo do café. Ora, que fatores são esses? Então, primeiro, que eu vou ter aqui, ó, mão de obra. Ora, Celiusa, quem vai ser a mão de obra? Ora, nós estamos no século XX, certo? O período da escravidão acabou em 1888 e quem substituiu a mão de obra escrava foram os imigrantes. Então, essa mão de obra utilizada aqui, ó, eram os imigrantes, principalmente os italianos, que de certa forma já tinha uma certa experiência na Europa. Então você vai ter mão de obra. Outra coisa, se eles são assalariados, quer dizer que eu vou ter também mercado consumidor. Então eu poderia produzir porque eu teria pessoas para comprar, porque não adianta eu produzir e não tem que comprar.
certo? Uma outra coisa fundamental, existia na região de São Paulo as ferrovias. Não esquecer que no início do século passado, o principal meio de transporte era o ferroviário. O café era transportado do oeste paulista até o Porto de Santos via ferrovia. Então, como eu já tinha um sistema ferroviário, isso facilitava a chegada da matéria-prima e a saída do produto industrializado. Fora que eu poderia citar outros fatores como energia, poderia citar outros fatores como capital, né? Quem tinha grana para investir os barões. Aí você começa a entender por que a indústria se concentrou em São Paulo. Então eu falo que a indústria não apareceu e não concentrou em São Paulo porque escolheram a dedo em que lugar. Na verdade, São Paulo, naquele momento histórico brasileiro que tinha necessidade de instalar as indústrias, São Paulo era o melhor lugar e era o lugar que tinha os principais fatores locacionais. Ok? Bom, o que a gente observa? Então a gente observa que a nossa industrialização ela foi tardia, bem tardia. Na verdade ela vai começar, né, praticamente, né, quase 200 anos depois, como eu falei. E nós vamos ter uma industrialização dependente de tecnologia. Por quê? Gente, olha aqui. Qual foi a indústria privilegiada no Brasil? De bens de consumo não durável. Perceba que nós pulamos etapas. Nós fomos lá para a indústria de bens de consumo, só que a gente nem tinha desenvolvido uma indústria de base. Se eu não tenho uma indústria de base, uma siderúrgica, metalúrgica, como é que eu ia ter uma indústria de bens de capital, tecnologia? Então, a nossa industrialização, ela na verdade, ela pulou etapas. Aquilo que eu falo para vocês, nós, neste período, nós não tivemos o processo chamado Revolução Industrial. E nesse processo, como a gente pulou etapas, ficaram lacunas na industrialização. Até hoje, se eu te perguntar assim, qual é o tipo de indústria que nós temos maior escassez, né? Que nós temos ainda um gargalo dentro dessa industrialização? É de bens de capital. Olha, o que é indústria de bens de capital? É indústria de tecnologia, ok? Ainda tem vários setores que nós dependemos da importação dessa tecnologia, ok? É lógico que hoje muita coisa mudou. Entenderam até aqui? Muito bem. Bom, vamos lá, deixa eu dar uma molhadinha na minha garganta. E agora nós vamos falar, pessoal, agora de um dos períodos mais importantes, que seria o período de governo de Getúlio Vargas, ok? Que vai ser o período que nós falamos que vai ser o período que vai ter a Revolução Industrial Brasileira, ok? Gente, nesse período aqui, meu objetivo não é falar do governo Vargas, certo? Eu não vou falar o que aconteceu no governo Vargas, vocês vão ver isso aí em história. O que eu quero é o que aconteceu de importante nesses governos para a industrialização brasileira. Então, primeira coisa, Getúlio Vargas, ele vai ficar um longo período, né, comandando o Brasil, vocês sabem disso. Ele vai de 1930 a 45, aí ele sai, e aí ele volta entre 50 e 54, né, aí quando ele comete suicídio, ok? Então, nesses dois períodos, o que marcou o governo Vargas, certo? Primeiro, que ele vai ter uma política muito nacionalista, né? Ele vai ter uma política muito voltada para tentar desenvolver basicamente o Brasil, e para isso ele vai começar, para estimular a produção nacional, ele vai começar a limitar as importações. Então, se a gente já tinha começado um processo de industrialização para substituir as importações, no governo dele ele começa a limitar cada vez mais, dificultar cada vez mais a gente importar um produto industrializado. Para quê? Para que, de certa forma, a gente começasse a produzir aqui dentro esses produtos, certo? Então, no governo dele vai ter uma certa limitação das importações e isso é super, mega importante. No governo dele, ele vai investir, o Estado vai investir. Então, quando você fala em Vargas, você vai falar da criação das estatais. Ora, o que são estatais? São empresas, são indústrias que atuaram em vários setores e são indústrias que pertencem ao Estado, ok? Então, você falou de industrialização. Período Vargas, você tem que lembrar das estatais.
tá? Foi ele que começou a criar as estatais para investir na industrialização. E essas indústrias, a grande maioria delas foram privatizadas num outro governo que vai ser marcado na década de 90, que vai ser o governo Fernando Henrique, que vai privatizar várias indústrias que Vargas criou. Dentro dessas estatais, a prioridade dele era investir em indústria de base. Por que indústria de base? Gente, indústria de base é aquela que mega matéria bruta e transforma em matéria-prima. Se eu não tiver uma indústria de base, você não atrai outras indústrias, você não pode produzir outras coisas, porque eu não tenho ferro, eu não tenho aço, eu não tenho alumínio, eu não tenho uma matéria-prima básica, certo? E quem vai investir nesse setor vai ser Getúlio Vargas. E aí vão ser criadas indústrias, algumas com certeza vocês sabem e aparecem, como siderúrgica, a famosa Companhia Siderúrgica Nacional, a primeira grande siderúrgica brasileira, tá? Que foi instalada no município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. Então, se falar em CSN, você tem que lembrar de Vargas, tá? Que hoje essa empresa ainda existe, só que ela é uma empresa privada, ela foi privatizada. Também foi criada, tá? Uma petroquímica, né? Naquele momento, principalmente na década de 50, né, do nacionalismo, o petróleo é nosso, foi criado a Petrobras em 1953. A Petrobras foi criada em 1953, que hoje ainda é uma empresa estatal, mas também tem participação de capital privado. Ela não é unicamente estatal, tá? Mas é a grande empresa brasileira hoje, a Petrobras. Também eu precisava produzir motores, e aí foi criada uma empresa, que isso aqui, né, não é da geração de vocês, mas da minha geração, das pessoas mais velhas vão lembrar, do famoso que a gente chamava de Fenemé, tá? Que é uma indústria de bens de capital, que produzia inclusive motores, tá? Então durante muito tempo, quando você falava em Fenemé, geralmente se fazia referência até mesmo a caminhão, ok? Mineração, ora, se eu tinha que ter uma siderúrgica, eu precisava de minério. Então alguém tinha que extrair esse minério. Vai ser Vargas, no governo dele, que vai ser criada a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é uma das grandes mineradoras do mundo, privada, chamada Vale. Então a Vale do Rio Doce foi criada por Getúlio Vargas para atuar no setor da mineração. Como também precisava muito da questão energética, tá? Então Vargas também vai investir muito em instalação de energia por usinas hidrelétricas. Vai ser no governo dele que vai ser criado a CHESP, Companhia Energética do Estado do São Francisco, certo? Companhia Energética Hidrelétrica do Estado do São Francisco. No estado não, Hidrelétrica do São Francisco, ou seja, da bacia do Rio São Francisco. Então perceba que quando você fala hoje em CSN, Petrobras, Fenemé não, né? Isso aí já foi, né? Vale e CHESF são empresas que atuam de uma forma diferenciada da época, mas existem até hoje e que foram criadas toda na época de Getúlio Vargas, ok? Outra coisa também que vai ser marcante no governo Vargas, tá? Que ele vai regulamentar o mercado de trabalho. Vai ser no governo Vargas, dia 1º de maio de 1943, que foi promulgada a CLT, né? Que praticamente aí consolidou, né, a consolidação das leis trabalhistas urbanas e também rurais, né? Onde todo trabalhador brasileiro passou a ter direito à carteira de trabalho, carteira assinada, descanso remunerado, férias. E aí um detalhe importante. Quando você fala em Vargas, todo mundo lembra das leis trabalhistas, né? Com certeza vocês já ouviram falar, né? Que Vargas alguns ou amam ou odeiam, né? Mas você fala assim, nossa, Vargas foi legal, criou as leis trabalhistas. É lógico que ninguém cria coisa porque é bonzinho ou legalzinho, mas por necessidade. Se você voltar lá atrás na questão de trabalho, vocês vão ver que naquela indústria mais tradicional no Brasil, gente, qual é a indústria mais tradicional brasileira? A primeira que vai surgir vai ser a indústria têxtil, a de tecido, tá?
tá? Se você for na região da cidade de São Paulo, naquelas regiões tradicionais de indústria, que você vê aqueles galpões hoje, né, que estão todos abandonados, tá? Era a região onde você tinha toda a indústria têxtil. Vai ser na indústria têxtil que a gente vai ter uma exploração tão grande de mão de obra nesta época no Brasil, era uma exploração tão grande que os trabalhadores, inclusive liderados por muitos italianos, tá? Eles vão se organizar e vai surgir no setor têxtil os sindicatos. E os sindicatos vão começar a lutar em São Paulo pelos direitos dos trabalhadores, tá? E isso que vai desencadear Vargas criar a CLT. Então as leis trabalhistas não foram criadas simplesmente porque ele era bonzinho, né? Elas foram criadas porque teve toda uma organização sindical, certo? Os sindicatos vão surgir em São Paulo, na indústria têxtil. O sindicato está ligado à indústria têxtil e algumas alimentícias, certo? Que vai pressionar o governo e criar as leis trabalhistas, ok? Muito bem. Esse período de Getúlio Vargas, pessoal, não tem como você falar de industrialização brasileira se você não falar de Era Vargas, certo? Por quê? Muitos colocam que é a fase da Revolução Industrial do Brasil. Vai ser o momento que o Brasil vai passar a ter um desenvolvimento urbano e industrial, porque a gente vai começar a ter uma característica de industrialização e vai iniciar a partir daí a urbanização. Vai começar a ter a migração campo-cidade e a população urbana vai crescer e a rural vai diminuir, ok? E aí outra coisa que você já sabe, mas é bom sempre lembrar. Todo esse processo de industrialização Era Vargas vai ficar concentrado aonde? Aonde que vai ficar concentrado? São Paulo. Gente, durante um longo período você falou em indústria brasileira, você tem que lembrar de São Paulo, São Paulo, São Paulo. Só a partir dos anos 80 que começa a mudar isso aí, ok? Muito bem. Então esse período é um dos períodos mais importantes, é um período que a gente vai ter uma transição de uma característica de um modelo agroexportador para um modelo urbano-industrial. Então, Vargas vai ser a transição, tá? E essa transição, ele vai investir em indústrias básicas para o processo de industrialização. Por isso que nós falamos que o governo Vargas foi o governo da Revolução Industrial Brasileira. Vai ser aquele processo de transição, que vai sair da manufatura e que vai para outro processo. E aí nós vamos para o segundo governo, extremamente importante, o governo Juscelino Kubitschek. Quem nunca ouviu falar de JK? Bom, JK governou o Brasil de 1956 a 1961. Naquela época, o presidente ficava 5 anos no governo. E o lema dele, todo mundo sabe, o lema dele era 50 anos em 5. Como ele assumiu o governo, né, em 56, 50 anos, metade do século 20, tinha ido embora. Então, qual era o objetivo de Juscelino Kubitschek? Era desenvolver o Brasil, esses 50 anos de atraso que o Brasil tinha, na visão dele, em apenas 5 anos do seu mandato. Para isso, JK, para desenvolver 50 anos em 5, ele teve, o governo dele foi em cima do chamado plano de metas, que eram atingir as metas de desenvolvimento nesses setores. Alguns mais destacados, né? Então, quais eram os 5 principais? A agricultura, a saúde, a educação, transporte e energia. Esses eram os 5 principais. Ligado a isso, também investir na mineração, certo? Na construção civil. E aí, quando você fala em construção civil e você fala em JK, a gente tem que lembrar de quem? A gente tem que lembrar que vai ser no governo dele que a gente vai ter a transição da capital, Rio de Janeiro, para Brasília, certo? Aí você vai ter toda a construção de Brasília, construção civil, toda a construção de Brasília, e a inauguração de Brasília no dia 21 de abril de 1960, tá? Então não esqueça que quando você fala da transição da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, vai ser governo JK. E você sabe que um dos objetivos disso era interiorizar o desenvolvimento do Brasil, ou seja, tirar o desenvolvimento que estava apenas nas regiões litorâneas e trazer para o interior.
por isso que Goiás, bem no centro do país, foi a área escolhida, ok? Muito bem. Quando você fala em JK, também nós temos que falar, e isso aí é outra coisa marcante, é a chamada internacionalização da economia. Ora, como que JK internacionalizou a economia? Todo mundo, quando fala em JK, você lembra de quê? Você sabe que para o governo, né, daquela época, conseguir atingir esses desenvolvimentos nesses setores que ele determinou, era necessário ter muito capital, muito dinheiro, certo? E aí, o governo JK, ele vai se respaldar, ele vai se basear em cima do chamado tripé econômico. O que é o tripé econômico? Ele vai se basear praticamente em 3 coisas que vai ser a base do governo dele. Ele vai utilizar o capital, guarda isso, porque isso cai bastante, tá? Ele vai utilizar do capital privado nacional, né? Ou seja, quem seria esse capital privado nacional? Seriam as indústrias nacionais que já tinham iniciado o seu processo, que já tinham um investimento, que tinham um certo capital. Aí essas indústrias que tinham começado até mesmo no governo de Vargas, certo? Então, quando você fala em capital privado nacional, você está se baseando basicamente na indústria nacional que já existia, que foi estimulado no governo Vargas, ok? Aí vai ter que é a grande marca do governo dele, a gente vai ter o capital privado, só que internacional. Ou seja, de onde que vai vir esse capital? Ora, esse capital ele vai entrar de 2 maneiras no governo JK. Ou ele vai ser esse capital estrangeiro por meio de quê? De empréstimos. Quando você fala em governo Juscelino Kubitschek, você fala muito de empréstimos, você fala de endividamento. Ou se não, você vai falar de uma das coisas mais marcantes e que mais aparecem em provas, que seriam a entrada das multinacionais. Quem vai abrir o mercado brasileiro para a entrada das empresas estrangeiras vai ser Juscelino Kubitschek. Aí aquilo que eu sempre falo. Você não pode falar assim, JK trouxe as multinacionais para cá, como Fernando Henrique fez privatização. Você tem que analisar o que estava acontecendo no mundo neste período. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, nós estamos aqui, pós-Segunda Guerra Mundial, década de 50 para cá, as empresas no mundo, as grandes corporações mundiais, elas começam a ter a necessidade de expandir a sua área de produção. Porque elas também, os países nem tinham como conquistar novas colônias mais. E aí o que acontece? Essas empresas elas começam a instalar filiais em diversos lugares do mundo para que ela ampliasse a sua produção e aumentasse o seu lucro. Então ela começa a instalar filiais em diversos países. E os países que naquele momento abriram o mercado para receber essas filiais, muitos são os países que tiveram essa industrialização tardia. Então, quando você fala país que industrialização tardia, você lembra, são países que permitiram a entrada das multinacionais, que são filiais de empresas estrangeiras, ok? E essas multinacionais, elas se instalaram no México, na Argentina, como também no Brasil. E JK, como tinha essa visão, né, de desenvolver o país a qualquer custo, e neste contexto estava acontecendo esse processo, ele vai não só pegar dinheiro emprestado para investir em diversos projetos, tá? Como também ele vai abrir o seu mercado para as multinacionais. E aí vem uma coisa importante. Quando você fala em multinacional JK, uma das empresas que você lembra é a chamada Volkswagen do Brasil, certo? Foi a única multinacional que entrou no Brasil? Não, mas a Volkswagen é marcante, né? Só você lembrar do primeiro Fusquinha fabricado no Brasil, foi dirigido por JK, ok? E aí, quando você fala em Volkswagen, você vai falar de montadora. Montadora é uma indústria de bens de consumo durável. Só que para eu ter uma indústria de bens de consumo durável, eu tenho que ter uma indústria de base. Então, por que essas multinacionais elas chegam no Brasil pós-década de 50, governo JK? Porque nós já tínhamos iniciado um processo
que nós chamamos de Revolução Industrial Brasileira no governo Vargas. Então eu falo que muita coisa que aconteceu industrialmente falando no JK foi porque existia uma base de industrialização no governo de Vargas. Se Vargas não tivesse criado essa base industrial, certo? Década de principalmente 40 e 50, talvez o JK não teria conseguido dar o grande salto industrial que o Brasil começa a ter pós-governo JK, ok? Então, quando você fala em multinacional, você fala em Volkswagen. E aí, também a gente não pode deixar de citar que quando você fala em Volkswagen, você vai lembrar de um dos maiores marcos do governo JK, que é o processo chamado rodoviarismo. Ora, o que seria o rodoviarismo? Ora, para eu trazer uma montadora para o Brasil no momento que um principal meio de transporte era o ferroviário, eu tinha que estimular comprar carro. Como que eu vou estimular? Investindo em rodovias. Então você fala em rodoviarismo, fala governo com característica rodoviarista, JK, certo? Que na verdade investiu nesse meio de transporte que é o mais caro. Até hoje nós pagamos um pouco por essa escolha para atender o interesse da montadora que veio para o Brasil, ok? Muito bem, então nós tivemos, quando você fala em JK, nós vamos falar de uma grande participação internacional, que ele entra aqui, ó, capital, privado e internacional. E aí você fala, pô, Celilza, então entrou capital privado nacional, né, as indústrias nacionais que já existiam, entraram o capital privado internacional, as multinacionais, e fala, pô, e o Estado, tá onde? O Estado tá aqui, ó. Como é que o Estado participou desse tripé? O Estado, ele criou toda a infraestrutura necessária. Ora, qual infraestrutura? Ora, vai ser ele que vai investir em energia, ele vai investir em transporte. Então, vai ser essa infraestrutura, vai ser o quê? Rodovias, energia, condições necessárias para que o Brasil passasse a ter esse desenvolvimento industrial. E aí tem alguns autores, pessoal, que falam que o Brasil realmente começou o processo de industrialização pós década de 50, pós JK para cá. Para mim, eu não, lógico, eu não vou falar que JK não foi importante, lógico, JK vai marcar um grande salto industrial que o Brasil vai ter, né, que depois vai ser mais marcante ainda em outros governos. Mas isso só pôde acontecer graças ao processo de industrialização que foi iniciado no governo Getúlio Vargas, ok? Detalhe que você não pode esquecer, neste período JK, o Brasil era urbano ou rural? Lembra? Neste período, ainda o Brasil era predominantemente rural. O Brasil só vai passar a ser urbano em 1965, governo militar. Mas a urbanização que nós já vimos, né, que vai ser o aumento da população urbana em relação à rural, ela vai iniciar no Brasil, governo Getúlio Vargas, principalmente entre os anos 40 e 50, certo? E no governo JK vai acelerar o processo de urbanização, mas não vai ser no governo JK que o Brasil torna-se urbano. O Brasil vai se tornar urbano somente no período militar, que vai ser as nossas próximas aulas, ok? Então aqui, pessoal, nós falamos de 3 momentos extremamente importantes, né? O processo pré-industrial, como vamos dizer assim, no Brasil, tá? Nesse momento que o Brasil tinha esse modelo agroexportador, essa transição de agroexportador para a indústria de substituição, que vai marcar o início do governo JK, governo Vargas, porque Vargas vai pegar esse processo de substituição das importações, certo? E aí ele vai aprimorar alguns setores, certo? E depois, né, baseado depois desse desenvolvimento pré-industrial que existiu, né, a gente vai ter um dos momentos mais importantes da industrialização brasileira, que é o governo JK, tá? Que deixou consequências, né? Endividamento externo, acelerou a urbanização, tá? Mas você falou em indústria brasileira, não tem como você não citar Juscelino Kubitschek. Ok, gente? Então,
Próxima aula nós vamos dando sequência à industrialização brasileira, só que em outros períodos, certo? Então a gente vai ficar por aqui e eu te espero na próxima aula. Um beijo, gente! Tchau, tchau!